Mas tem muita coisa, Maurício. A gente não falou nem um décimo que a gente poderia falar. Onde a gente precisa desconstruir uma situação que foi criada lá no passado, onde que vem a questão da macumba, que o pessoal trabalha com matança de animal, que o pessoal trabalha com fazendo maldade, que tem lá uma pessoa que bota no poste lá. Traga o seu amor em 3 dias. Salve meninos, salve meninas! Você que não é da religião de Umbanda, precisa assistir esse episódio de Um Vinho por uma Prosa. O episódio de hoje é com o Seu Carlos. Ele é coordenador do Templo de Umbanda. Tivemos uma prosa muito interessante sobre tudo o que cerca a religião, como ela funciona, as suas crenças e os caminhos que ela percorre. Você também, que é da religião, deveriam assistir. Tá muito firmeza esse episódio. Episódio de número 28. Você aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e compartilha com os amigos. Episódio 28 de Um Vinho por uma Prosa começa agora. Salve manos e minas, tios e tias, primos e primas, senhoras e senhores, monas e manos, começando mais um episódio de Um Vinho por uma Prosa, 28º episódio. Eu dei uma olhada na cadernetinha antes de vir pra cá pra me falar o número certo, certo? Começando mais um episódio, olha onde eu estou hoje. E olha com quem eu estou. Seu Carlos, eu posso chamar de Seu Carlos? Seu Carlos é o nosso convidado de hoje. Estamos aqui, onde nós estamos aqui? Umbanda no Adasal. Estamos num templo de Umbanda no Adasal. O nome é bonito. Seu Carlos, o senhor aceita trocar um vinho por uma prosa comigo? Tá aceito. Mas vai tomar vinho? Vou tomar um suco. O seu Carlos não pode tomar mas aqui, um suco de... Você quer ter maracujá ou laranja? Laranja. Suco de laranja. O seu Carlos, o senhor costuma falar a sua idade para os outros ou não? Costumo. Quantos anos o senhor tem? Eu tenho 6.1. 61 anos. 61 anos. Cara, eu gosto muito de conversar com pessoas que têm um pouco mais de idade que eu. Eu falo isso para todo mundo, por quê? Porque a gente aprende conversando com os mais experientes, né? E eu sou um cara que gosto de colocar aqui, Eu sou um cara... Eu vou tomar o vinho para manter a raiz, tá bom, gente? Eu sou um cara que gosto de beber diretamente da fonte, desse conhecimento do pessoal. O senhor é natural mesmo de São Paulo? Não, eu sou natural do Pernambuco, vindo de uma cidade chamada Amaragi. Amaragi, Pernambuco. Amaragi, Pernambuco. Fica aproximadamente 100 quilômetros do Recife. E veio para São Paulo quando? Em que momento? Então, rapaz, isso é uma longa história, viu? Eu vim para São Paulo, a nós. Assim, a nós. Eu tenho que buscar lá no passado, né? Então nós tínhamos, meu pai era feirante no Recife e nós morávamos no interior. E chegou um tempo, a minha mãe adoeceu e aí nós mudamos para o Recife. Chegando lá no Recife, minha mãe tinha uma doença grave, um câncer na época, que era muito difícil de ser curado. E encontramos um tio que vivia aqui em São Paulo. Esse tio falou assim, vamos trazer ela para São Paulo, porque aqui tem mais recursos. Para tratar o câncer. Para tratar o câncer. Então vamos. Programamos tudo, compramos passagem para vir de ônibus, que é de ônibus que vinha na época. Uma semana antes, a gente já estava com a passagem comprada, ela faleceu. Putz, não deu tempo. Não. Ela faleceu numa semana, uma terça para quarta-feira, enterramos ela numa quinta-feira. Na segunda-feira da outra semana, nós estávamos pegando o ônibus para vir para São Paulo. Vieram mesmo assim? Viemos para São Paulo, todo mundo. Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha, acho que 13, 14 anos. Putz, adolescente. E não voltou mais? Nunca mais eu voltei no Pernambuco. Pera. O senhor saiu Amaragibe? Amaragi. Amaragibe, com 14 anos,
E hoje está com 61 e não voltei nunca mais. Não ficou parentes lá, alguém que... Meus irmãos vieram todos. Meu pai também veio para cá, acho que você conheceu meu pai aqui. Faleceu há 3 anos atrás. Sim. E então nós viemos todos para cá, fizemos a nossa carreira aqui, né, vamos dizer assim, e ficamos aqui, não voltamos nunca mais. Nenhum deles foi mais para lá. E não sente vontade de ver como é que está o pessoal lá em Amaragi? Não, temos lá os parentes, que já são parentes de 3º, 4º grau. Os tios já foram quase todos embora, já faleceram. Então ficaram só os primos. Então, assim, ficou muito distante. O senhor falou que aí todo mundo fez carreira aqui em São Paulo, né? Que carreira que o senhor fez aqui em São Paulo? Profissão que o senhor trabalhou por Eu trabalhei, minha carreira foi funileiro de automóvel. Funilaria. Funilaria. Trabalhei a maior parte da minha vida como dono de oficina, exercendo a função de funileiro. Não fiz outra coisa a não ser isso, em todo o meu processo aqui em São Paulo. Quando eu vim lá do Pernambuco, eu já trazia comigo já essa essência de trabalhar com automóvel. Eu já tinha todo esse... E você passou isso meio pro seu filho, que o Fábio, que é o seu filho também é funileiro, né? Então, eu quando cheguei aqui em São Paulo, fui trabalhar em oficina, foi o meu primeiro emprego, e de lá, com 17 anos, eu já era funileiro, já era profissional, porque a gente é meio precoce, né? O pessoal que vem do norte é meio precoce porque começa a trabalhar cedo, né? Eu, por exemplo, com 7 anos de idade, meu pai me levava para a feira para trabalhar. Com 7 anos? 7 anos. E detalhe, as feiras, elas não eram igual aqui, que começa às 7 horas da manhã e termina 2 horas da tarde. Lá as feiras duravam 2 dias, 2 dias e meio. Poxa, era uma virada, tipo uma virada cultural que tem aqui em São Paulo, uma virada da feira. Virada gastronômica. Nós trabalhávamos na feira, vou citar o bairro lá no Recife, porque eu conheço bem, bairro de Casa Amarela. É um dos bairros nobres lá do Recife. Lá tinha um pátio, tinha um mercadão e tinha um pátio. Então no pátio era montado as barracas das feiras. E aí a gente chegava com a mercadoria na sexta-feira de manhã, 6 horas da manhã na feira. Aí trabalhava a sexta-feira o dia todo, fechava as barracas 11 horas, 11h30, meia-noite. 5 horas da manhã já estava abrindo a barraca de novo. Aí trabalhava o sábado até 10, 11 horas da noite. Caramba! E quando o senhor chegou em São Paulo, beleza, já trouxe essa essência de trabalhar com automóveis e tal, aí teve a oficina, que trabalhava com funilaria. O senhor chegou a fazer algum curso? Estudou alguma coisa ou foi tudo? Foi tudo, assim, hoje tem escola profissionalizante que passa esse conhecimento, embora tenha conhecimento que você só adquire na prática. Trabalhando. Errando no carro dos outros. Errando no carro dos outros. Naquela época, você aprendia fazendo. Você entrava dentro de uma oficina como ajudante e ali você ia trabalhando, vendo um trabalhar e o cara te chamava, segura aqui, força ali, limpa isso aqui, lixa aqui, e você ia aprendendo, adquirindo habilidade. Se você fosse uma pessoa que tivesse um dom, né, para aquilo, você adquiria rápido. Se você não tivesse o dom, aquilo não ia te servir, você ia ter que sair fora. Então o senhor é uma pessoa que acredita em dons. Dons. Todo ser humano tem dom ou tem uns que é vazio? Todo ser humano tem dom. Todos têm? Todos têm. Mas tem umas pessoas aí, seu Carlos, que parece que é vazia. Não, todos nós temos dom, sim. Nós não viemos vazio para esse mundo. De jeito nenhum. Mas algumas pessoas não desenvolvem, então. Então, algumas pessoas vêm dentro de uma... Como é que eu vou falar para você? Dentro de uma redoma, né? Vamos dizer assim, onde você, vamos colocar assim, onde você não tem muita opção, você não tem campo para você desenvolver a sua capacidade. Entendi. Perfeito. Eu penso assim, a pessoa não tem a chance, a oportunidade de desenvolver aquilo
aquela habilidade que tem dentro, porque dentro de nós tem tudo, está tudo embutido dentro de nós. Está sendo ocupado com outras coisas. Tudo. A gente está aqui no terreiro de Umbanda, né? Umbanda. Isso. E o nome é Templo das Almas. Templo de Umbanda, Luar das Almas. Luar das Almas. Luar das Almas. O senhor sempre foi da Umbanda ou não? Então, isso também uma situação que é assim. Eu nunca fui da Umbanda, mas ao mesmo tempo sempre estive dentro da Umbanda. Desde lá. Então explica. Porque é que assim, eu entendo pouco de religião, então pode ser que eu vá fazer algumas perguntas aqui, eu vou... Vamos botar o vinho aqui em cima do banquinho? Vamos trazer ele mais pra cá. Aqui, nessa prosa, talvez eu vá falando algumas coisas que seja muito ignorante. Então, essa pergunta sua eu vou responder assim. Lá no interior, lá no Pernambuco, no interiorzão onde a gente morava, eu sou nascido na roça, na casa de pau a pico, dentro do mato. Certo, madeira e barro. Para quem não sabe o que é uma casa de pau a pique, vai aparecer uma foto aí para vocês. É uma casa feita de madeira com barro prensado ali. Na mão. Dá muito barbeiro naquilo, que dá doença de Chagas. Isso. Certo, a fotinha apareceu aí para vocês. Então, uma coisa é cultura também. Quando eu ainda era menino, né, morava lá no interior, a minha mãe, então era comum, as pessoas lá naquela época, existia os benzedor, as rezadeiras, né? E então tinha lá uma casinha no mato, num lugar lá, num lugarzinho distante, que era uma pessoa que era um benzedor. Conhecimento benzedeiro. Tinha o conhecimento de sabedoria de benzer. Então as pessoas que tinham a necessidade, sentiam uma situação, um cobreiro, uma dor, uma coisa, ia lá na benzedeira. Ia lá, ela benzia e a pessoa ficava boa. Simples assim. A minha mãe me levava para me benzer, só que chegava lá... Pegava lá um galinho de mato, tirava lá e... Assim, ó, vamos lá que vai... Assim, eu não consigo lembrar o nome, onde que era, eu sei que ela me levou algumas vezes, né? E aí você vai pra você ser benzido, vai te benzer, você não tá legal. Você vai com a diarreia e levar para benzer, um exemplo tosco, né? Antigamente o pessoal falava muito de bucho virado. Isso. E aí chegava lá, eu esperava algo grande assim, né, sei lá. Mas aí chegava, pronto, pode ir, meu filho. Oxi, mas já, nem tocava, né, às vezes. Então, aí é a questão da Umbanda, né? Essa Umbanda, ela se iniciou mais ou menos dessa forma. Uma pessoa tinha lá um dom de benzer, tal, e de fazer alguma situação, e as pessoas procuravam, quando tinha necessidade, aquela pessoa fazia aquele benzimento da pessoa e auxiliava aquela pessoa naquele momento que a pessoa precisava. E isso era comum. E não era lugar igual esse aqui, era dentro da casa da pessoa. Tinha lá um cantinho lá, ou dentro da casa mesmo, na sala, que as pessoas eram tudo simples, tudo humilde. E pegava lá um galinho de mato, sentava num banquinho, um tamborete. Sim, tem um monte. Tamborete. Não tenho aqui, mas eu tenho um banquinho que poderia se chamar de tamborete. Mas tudo bem. Então fazia aquele benzimento e aí eu conheci isso, porque minha mãe ia em busca desse auxílio também, tanto para nós como para ela, para o meu pai. Então era uma coisa que a gente ia se associando com essas coisas, porque fazia parte da nossa cultura, da época. Certo. Era comum ter, olha, em tal lugar tem uma pessoa que faz benzimento, que é benzedeira. E as pessoas iam lá quando precisavam. Quando eu vim para São Paulo, nós tivemos contato com esse nosso tio e a nossa tia, e eles eram da Federação Kardecista. Certo, que é mais espiritual, né? Espírita. Certo. Eles eram da Espiritismo. E então, a gente começou a ir com eles também na Federação. Kardecistas são as pessoas que seguem os ensinamentos de Allan Kardec. De Allan Kardec. Certo. Exatamente. E aí a gente começou também a seguir esse trabalho e fizemos isso por um bom tempo. Depois ela saiu da federação
E ela começou a trabalhar na casa dela, com os guias espirituais. Tipo ela no interior, que tinha lá a benzedeira. E ela começou a fazer esse trabalho na casa dela. A princípio, trabalhando com um médico chamado Dr. Phillips. Sim, famoso, né? Famoso. Pessoas Isso na década de 70, mais ou menos 75, 76. Ela então, ela recebia o espírito O do Dr. Dr. Phillips. E isso em 75 ela morava lá na Vila Olímpia, na rua Cardoso de Mello. Só não vou lembrar o nome agora, o número. E ela atendia as pessoas lá, ia bastante pessoas para o atendimento. Depois ela migrou para dentro da Umbanda. E a gente foi indo junto, porque a gente fazia parte da família. Acompanhamos ela. E aí começaram a incorporar, ela começou a incorporar caboclo, preto velho, boiadeiro, baiano. Vamos devagar. Essa parte do incorporar, são o quê? São entidades? São as entidades. E aí cada uma tem uma função específica. Cada uma tem uma função específica. Vai, um exemplo, o boiadeiro? Boiadeiro. O boiadeiro, qual seria a função dele? Se é que se pode dar esse nome. Na verdade, assim, a função deles, de todas essas entidades, caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, são de cura. São tudo cura. Tudo de cura. De auxílio ao próximo. São entidades que vai estar ali naquele momento incorporado, aonde vai se tem uma pessoa ali que está precisando, veio buscar o auxílio daquela casa, e ali tem um boiadeiro trabalhando. O boiadeiro vai auxiliar aquela pessoa dentro do conhecimento dele, dentro do conhecer dele, dentro daquilo que ele trabalha. E qualquer um pode receber uma entidade ou não? Ou existe uma pessoa, Vamos falar disso, mas vamos falando desse, depois eu vou te falar sobre beleza, isso. Vamos. Então, essas entidades, elas vêm para o auxílio das pessoas. E elas trabalham no auxílio, auxiliando naquilo que aquela pessoa necessita. Às vezes a pessoa tem uma situação de uma doença que vai no médico e vai não sei aonde e não se resolve. Às vezes você vai dentro do terreiro, passa por uma entidade dessa, que nada mais é uma entidade dessa. Quem é essa entidade? Um caboclo, um baiano, são almas. São espíritos que já viveram aqui no nosso meio. Certo. São espíritos que já têm uma bagagem muito grande e que morreu e foi para o lado espiritual, e lá ele se agrupou a um agrupamento de espíritos que se colocou dentro de uma roupagem de boiadeiro. Certo. Por isso o nome boiadeiro é uma roupagem. Ali existem espíritos. É que ele não vai vir, eu sou o fulano de tal. Não, eu sou o boiadeiro tal. Porque ele trabalha naquela roupagem de boiadeiro. Entendi. Assim é o baiano, assim é o caboclo, assim é o preto velho. Eles são almas que já viveram aqui nessa terra, como espírito, como ser, como nós aqui, e que foi para o mundo espiritual porque desencarnou e hoje trabalha dentro dos terreiros, auxiliando as pessoas que têm a necessidade. Esse é o processo. Sim, e aí, como é que é para receber essas entidades? Então, eu vou te falar assim. Se é que existe uma explicação. Lembra que você falou para mim assim,
não tem pessoas que não têm dom de nada? Sim. Muito bem, você foi buscar lá no começo da conversa. Por isso que eu gosto de conversar com os mais experientes. Essa questão de dom é assim. Quando eu falei para você que todos nós já vem com dom, todos basta desenvolver. Essa questão de dom mediúnico, todos nós somos médios. Eu sou médio, você, todos nós somos médios. Acontece que a mediunidade de incorporação é uma das mediunidades. E aí nem todo mundo tem essa mediunidade de incorporação. Mas você tem uma outra mediunidade. Dá um exemplo de qualquer outra. Uma mediunidade que é comum, por exemplo, nos centros kardecistas, escrever. Psicografar. O pessoal, quando a gente fala psicografia, já deu um start na nossa cabeça do Chico Xavier, né? Chico Xavier. E aí tem a psicografia mecânica, que é o espírito pega a sua mão, você está aqui, igual eu estou aqui. O espírito pega a sua mão e ele escreve. Isso é muito evoluído. E tem a psicografia espiritual, que o espírito incorpora e ele vai lá e ele mesmo que escreve. Isso é uma das, tem várias outras. Entendi. Tem a de ouvir, de você, dele falar no teu ouvido, escutar o espírito. Mas a pessoa tem que estar muito preparada para isso aí, seu Carlos. Então, isso tudo é desenvolvimento, né? Você vai trabalhar, e aí vou entrar na questão do médium de incorporação, que é o que nós estávamos falando. Então, o que acontece com o médium de incorporação? O médium de incorporação, ele veio com esse dom. Ele lá no plano espiritual, quando ele ia vir encarnar, ele acordou, ele fez um acordo, que ele queria vir com essa mediunidade, para ele incorporar. Porque isso faz parte de todo esse processo. Então antes dele vir para ele nascer, bebezinho bonitinho, ele já está dentro dele essa essência de incorporação. Nós não viemos aleatoriamente. E aí eu respondo para você, não veio sem saber de nada. Não, todos veio sabendo de alguma coisa. Certo. Está explicado. Então, viemos para cá e aí essa mediunidade de incorporação, ela vai se desenvolver dentro de um tempo, aqui nessa terra, quando você estiver dentro de uma idade. Às vezes acontece com 7 anos, com 10, com 13, com 14, com 16, com 20. Ela vai desenvolver em um determinado momento. Uma hora ela vai aparecer. Da onde que vem esse conhecimento do senhor? Estudo. Mas o senhor... Livros. E vivências também. Vivências já também. tem. Claro, eu venho dentro de uma bagagem, como eu falei para você, que eu acompanhei a minha tia, dentro dessa linha de kardecismo. Depois veio a Umbanda para dentro, para o conhecimento da gente, onde a gente vai aprendendo com o tempo. Eu não tenho uma religião específica, né? Eu não sigo nenhuma religião. Talvez assim esteja bem próximo da católica, mas não porque não vou para a igreja e tal, não vou às missas de domingo. Mas assim, como grande parte da população está ali bem perto do católico, do evangélico. E eu vejo as pessoas, e o que me incomoda bastante, no decorrer da conversa, eu gosto de conversar com todo mundo, né? É bem legal você poder pegar todas essas vivências. E assim, o que me incomoda bastante das pessoas que é de fora da Umbanda é o preconceito que eles têm, né? Por essa falta de conhecimento, de leitão. Assim, pelo conhecimento que o senhor tem, tenta explicar de uma forma bem clara, para que fique claro para quem está assistindo a gente também, a diferença, se existe a diferença também, né? Entre a Umbanda, o Candomblé e a Macumba. O que é o que dentro desses termos? Então, como é que eu vou falar para você? Eu vou falar assim, a Umbanda é uma vertente e dentro da Umbanda existem outras vertentes, tá? Existe uma Umbanda que ela é
meia puxada para o candomblé. Ela buscou dentro do candomblé. Tá, então peraí, vamos lá. Para não perder a linhada. Aqui está o Umbanda. E aí existem as ramificações, é isso? Não, vamos dizer assim, o candomblé, eu vou pegar um outro ponto para você. O candomblé é África. Veio do povo da África, certo? Veio através dos escravos, onde eles vieram para cá e eles foram tirados de tribos, eram pessoas, seres que viviam lá igual nós. E aí foram escravizados e trazidos para cá. Chegando aqui, cada um já cultuava a sua essência. Já tinha dentro deles contido essa essência do candomblé. Vinha, né, de Angola, de todos aqueles lugares, cada um trazia um orixá que ele representava. Quando chegou aqui, eles foram levados para dentro das igrejas católicas. E lá eles foram condicionados, né? A seguir o catolicismo, porque a fé católica predominava o catolicismo. Mas dentro da essência deles, eles tinham os orixá, que eles cultuavam, que faz parte da cultura deles. Então, eles se juntavam, iam para dentro das matas, na senzala, um lugar escondido, lá eles tinham os ritos deles. Eles continuou fazendo tudo aquilo. Sua... E aí, quando era dentro da Igreja Católica, que eles estavam ali como católicos, eles associavam um santo com um orixá que tinha. Então, por exemplo, a gente tem a representação de Ogum, São Jorge. Ogum, São Jorge. É São Jorge. Porque São Jorge é o santo católico. Mas Ogum é o orixá africano. Então Ogum é São Jorge. Ogum é São Jorge. Certo. Tem mais um exemplo de santo que eles... Tem. Oxalá. Certo. Oxalá é um orixá também africano que representa Jesus. Oxalá é Jesus. Dentro do catolicismo. Então se fez essa fusão. Cara, então, que inteligente, cada né? santo que estava dentro da igreja representando ali uma santidade católica, o mental daquele negro que estava dentro da igreja, ele não via Oxalá, ou não via Jesus, ou não via São Jorge, ele via Oxalá e ele via Ogum, e assim os outros orixás. Os orixás são deuses, então? Posso dizer assim? Não, os orixás não são deuses, os orixás são divindades. Existe alguém acima? Deus. O meu Deus... Que não Deus é chamamos de Olorum. Olorum. Então o meu Deus é o mesmo Deus do pessoal do candomblé, só que... com nome diferente. Tá, e a macumba? O que é a macumba, afinal de contas? Porque se for falar, a macumba, o que é? Tá. Existe? Não existe? São tudo adjetivos, né, que o pessoal coloca, porque as pessoas gostam de... Sim. De colocar as coisas pro lado negativo, né? Então, mas a macumba seria algo ruim, então? Macumba é um instrumento musical. Imagem da macumba aí. Eu não sei. Se você está falando, depois eu vou pesquisar. Macumba é um instrumento musical que eles usam lá, fazendo esse africano. Mas também tem a macumba carioca, que veio, né, também trazido por uma falange que veio e hoje tem lá no Rio de Janeiro uma macumba carioca. Mas aí eu vou falar para você da Umbanda. Nós cultuamos uma Umbanda chamada Umbanda Sagrada.
E a Umbanda, como eu falei para você, ela tem várias vertentes. É como a igreja evangélica. Sim. Tem Deus é amor, Assembleia de Deus, Universal. né? Assim, universal e assim vai. A Umbanda também não é diferente. Tem a Umbanda tradicional, que é o que as pessoas gostam de falar, Umbanda tradicional. E eu, né, me deparei com essa Umbanda sagrada, que é uma Umbanda trazida pelo mestre Rubens Saraceno, que vem sendo implantada lá em 1908 pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, através do Pai Zélio Fernandinho de Moraes. Isso nasceu lá no Rio de Janeiro, em 1908, essa Umbanda que nós cultuamos. Há pessoas, e as pessoas falam, porque existem muitas informações, que a Umbanda é muito antiga, e ela é muito antiga. Ela é afro, como você mesmo falou, ela é afro. Ela vem de muito lá de trás. Só que a Umbanda no Brasil, ela se deu por se iniciar através do Zélio, através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, através do Zélio Fernandinho de Moraes, em 1908, quando houve a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Meio que foi uma fundação. Dentro da Federação Espírita, lá no Rio de Janeiro e Niterói. O Zélio, ele era um menino de 17 anos, filho de família militar, católico, onde ele tinha alguns problemas de saúde. Ora ele estava bem, ora ele estava falando coisa, não estava falando coisa com coisa, ora ele ficava diferente. E a família preocupada com ele, já era a época dele ingressar no carreira militar, e não podia. E levaram ele para médico, levaram ele para padre, levaram ele para benzedeira. E uma mulher disse assim para a família deles, porque era uma família de cabeça aberta, a família dele. Está abrindo, era recém-inaugurada, está abrindo uma federação espírita, leva ele lá. E aí levaram ele lá na federação. Chegado lá, ele foi posto à mesa, não vou contar toda a história, vou resumir. E lá na mesa ele manifestou o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Que é uma entidade. Que é uma entidade. Essa entidade falou através dele, do Zélio, e aí existia dentro do espiritismo uma questão de que existe até hoje, onde espíritos atrasados, entre aspas, não pode se manifestar dentro do espiritismo. Assim, Só pode se manifestar espíritos evoluídos, espíritos de alta elevação espiritual, de autoconhecimento, espírito que vai falar que nem um preto velho na simplicidade, um espírito de caboclo que vai falar com um linguajar do índio. Esse não pode, porque é espírito atrasado, dentro da visão espírita. Sério, existe como é que eu vou classificar isso aí? Uma visão elitista dentro do Sim. Então, houve um questionamento do chefe da casa, da pessoa que estava dirigindo os trabalhos, questionou ele, dizendo que ele fosse embora, porque ali não era lugar de espírito atrasado, que ele teria que ir embora, evoluir, para depois ele retornar. E houve uma certa desavença, vamos dizer assim, né?
porque o espírito não aceitou o que o cara estava falando para que ele fosse embora, e o espírito, o caboclo no caso, ele falou para todas aquelas pessoas que ali estavam, falou várias coisas para eles, e aí disse para eles: amanhã, que isso era dia 7, dia 8, estarei na casa desse aparelho fundando a Umbanda, aonde não terá preconceito nem com preto, nem com branco, nem com raça, nem com nada, nenhuma discriminação de racial, aonde todos serão bem-vindos na prática da caridade. E hoje em dia é assim? Hoje em dia é assim. Então, hoje em dia, a Umbanda é para isso. É a prática da caridade, a cura. A Umbanda, ela é a manifestação do Espírito na prática da caridade. Então, a Umbanda é caridade. O Espírito que vem se manifestar dentro do terreiro, ele vem praticar caridade para os irmãos que estão precisando, que estão necessitando de um auxílio espiritual. E aqui no Templo das Almas, Luar das Almas. Luar das Almas, acontece isso. Acontece isso. Ajuda pessoas que estão com algum tipo de doença. Nós auxiliamos as pessoas a resolverem os seus problemas. E cobram por isso, não? Não, dinheiro nenhum. Aqui é totalmente gratuito. Só gratidão. Só Não gratidão. deixa de cair, não. Só gratidão. Só gratidão. Aqui não tem envolvimento de dinheiro. Essa casa é minha e da minha esposa, que na verdade não é minha, é das entidades dos orixás, porque são eles que sustentam tudo isso. Por que esse nome? Luar das Almas? Então, esse nome foi a própria entidade que deu. Não foi o senhor? Não. Assim, Não. Carlos põe o nome. Não. Existe um chefe, né? E aí eu estou falando das entidades. Existe um chefe que comanda tudo isso aqui, porque nós somos apenas trabalhadores, onde a gente prepara tudo para que eles venham trazer o auxílio para as pessoas. Como que as pessoas chegam até... Porque você não divulga isso. Não tem divulga. placa, não tem... Nada. Como é que as pessoas chegam até vocês? Então, será que é guiado? Algumas pessoas é guiado. Porque o mundo espiritual, ele é um paralelo a esse mundo aqui. Nós estamos conversando aqui, mas eles estão aqui. Certo. E tem uma pessoa que está precisando de um auxílio, esteja ele aonde estiver. Os guias, trabalhadores, vai pegar aquela pessoa e vai falar: olha, tal pessoa conhece um lugar, e leva aquela pessoa a uma pessoa que conhece esse lugar. E chega até aqui. E chega até aqui. Ou chega até outros, porque... E aí há pessoas que vêm simplesmente porque sonhou, porque estava com um problema e falou assim: olha, eu me vi num lugar assim, e aí encontrou alguém e falou: é tal lugar que fica assim. E aí a pessoa chega. Ô, seu Carlos, eu cheguei aqui usando boné, tomando vinho, estou dentro de um espaço religioso, né? E a gente precisa ter certos cuidados, até uma questão de respeito, né? Questão de respeito. O que não se pode fazer dentro de um templo? Dentro da igreja católica, na missa, eu não posso chegar lá com a minha bombeta e tal, porque serei desrespeitoso. Um templo, né? O nome diz templo, ele não é diferente de uma igreja católica. Ele é um lugar Então, sagrado. Ter tirado meu boné em questão de respeito. Ele é um lugar sagrado, onde aqui existe um portal ligado ao plano espiritual. E tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Assim como a igreja é um lugar de respeito
onde você vai chegar lá, você não vai ficar falando, gritando, você é um lugar de oração. Isso aqui é um lugar de oração. Perfeito. E aí, foi bom você tocar nesse ponto, porque assim, as pessoas têm uma visão ainda muito arcaica em relação a terreiro. A gente chama de terreiro porque foi um nome que foi dado, mas na verdade é um templo igual uma igreja é a mesma coisa, não tem diferença. É um lugar onde se reza, é um lugar onde você vai de encontro ao sagrado, a Deus, ao Olorum. Na igreja você não vai em busca de um auxílio, conversar com o santo, ali ficar de frente com o santo e você está conversando com ele, falando ali como se você estivesse falando entre pai e mãe, ou filho e pai. No altar é a mesma coisa, não tem diferença. As entidades que aqui chegam para trabalhar são entidades de luz. Aí você pode falar para mim assim, mas aqui não tem Exu, que é uma linha de esquerda. Pera, calma. Nós temos uma linha de direita, onde trabalha caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, criança, né? Cigano, Certo. são a linha da direita. Mas nós temos também uma linha de esquerda, que é os Exus. E como é que eles são? Eles são aqueles homens que usam aquelas capas preta, chapéu. São espíritos trabalhadores também. Mas Eles trabalham no auxílio das pessoas. também. Também, claro. E São espíritos de luz. os espíritos, os que não são de luz? Existem os espíritos, os maus? Existe uma guerra? Eu fiz um vídeo por uma prosa com o Whitlam. E ele diz muito isso em todas as peças dele, assim, o mundo espiritual está em guerra. Nós estamos aqui conversando e tem uma guerra espiritual sendo travada. Sim. Que influencia diretamente a nossa vida aqui. A nossa vida aqui. Existe realmente Existe. essa... Acontece assim, ó. Deixa eu falar para você. A gente tem, né, esses dois lados, um lado da direita e um lado da esquerda, onde tanto a esquerda do Luar das Almas quanto a direita do Luar das Almas trabalha em auxílio ao próximo. E aí eu vou explicar para você. A linha de caboclo, preto velho, boiadeiro, baiano, caboclo, criança, cigano, trabalha auxiliando você, cortando magia, tirando coisas que te energizando, fazendo com que você se centralize e fique como uma pessoa equilibrada. Para isso, é preciso que os Exus também estejam atuando. Porque os Exus, eles são como se fossem os soldados. E aí entra a questão da guerra, né? Como se fossem os soldados, que vai buscar, prender, tirar aqueles espíritos negativos que estão prejudicando aquela pessoa. E aí, esses Exus, que são falanges, vai e recolhe dentro do mistério dele, porque são tudo mistério, recolhe dentro do mistério dele essas energias que estão em volta dessa pessoa, atrapalhando a vida dessa pessoa. Recolhe tudo dentro do mistério dele e conduz para o seu lugar de merecimento, porque tudo tem um merecimento. Então eles são conduzidos para o seu lugar de merecimento. E aí limpa essa pessoa, tira essa energia nociva que está sobre aquela pessoa naquele momento. Os Exus é que faz isso, os Exus e as pombagiras, porque tem um lado feminino e um lado masculino. Eles recolhem todas essas energias nocivas dentro do mistério dele e conduz elas para o seu lugar de merecimento. E aí limpou o campo
da pessoa para que os baianos, caboclos, cheguem e atuem com as suas energias benéficas, iluminada, e coloque sobre aquela pessoa para que aquela pessoa se erga, se cresça. Esses espíritos maus, eles têm nomes? Que aí você deu vários nomes de espíritos de luz, né? Os ruins, eles têm nomes? Ou não se pode falar o nome? Eles têm. A gente chama de quiumbas, espíritos zombeteiros. Eu ouvia falar muito de espíritos zombeteiros. É aqueles que quando você está andando na estrada à noite, fica aparecendo para você, fazendo você passar medo. Então, assim, mas deixa eu resolver isso para vocês numa seguinte questão. Esses espíritos, eles estão aí. Fazem parte do nosso meio. Fazem parte do nosso meio. Nós não vivemos num mundo onde tem um monte de pessoas boas e não vivemos num mundo onde tem um monte de pessoas ruins. Até porque o mundo espiritual é um mundo paralelo. Um mundo paralelo a esse mundo que nós estamos. Então, existe tudo isso, tanto do lado de cá quanto do lado de lá. E aí, eles do lado de lá, eles enxergam muito mais que nós, que estamos do lado de cá. Então, esses espíritos, eles estão, vamos dizer assim, que meio que perdidos. Ou não. Alguns sabem que eles estão fazendo aquilo ali mesmo. Alguns deles sabem mesmo que eles estão fazendo. Outros não. Mas eles vão atrás da sua energia. Então eles se localizam em você e ali ele fica com você. Esse espírito. Às vezes ele não está te prejudicando, ele não sabe que ele está te prejudicando, mas ele está te prejudicando, porque ele não faz mais parte desse mundo. Mas ele encontrou em você a energia que ele precisa. E aí ele vai andar com você. Perfeito? Ele vai andando com você e vai sugando essa sua energia, que nós chamamos de ectoplasma. Se alimenta do nosso ectoplasma. E aí você deita na sua cama, no outro dia cedo você vai levantar e fala, nossa, mas eu estou quebrado, eu não estou conseguindo levantar, parece que eu passei uma noite mal dormida. Entendeu? É o espírito que sugou o seu Está lá com você sugando o seu ectoplasma. E para se livrar dele? Como é que você muda essa sua energia para você se livrar disso? Então, aí você tem que mudar o seu padrão vibratório. Mudar o padrão vibratório. É com você. E aí, esse padrão vibratório, o que que acontece? As pessoas buscam mudar esse padrão vibratório indo na missa, buscar e vai de encontro com Deus, vai nas igrejas evangélicas, vai de encontro com Deus, vai dentro dos terreiros de Umbanda, vai dentro do candomblé, vai dentro de todas as... Mas eu queria, eu que não vou em lugar nenhum disso aí. Como é que eu estou nesse mundo aí? Mas você é uma pessoa do bem. Dizem, e aí, essas energias, elas vão sendo dissipadas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi falando dos espíritos e tal. Todos nós, todo mundo que morre, vira um espírito? Nós somos um espírito. Todos nós somos um espírito. E aí quando a gente morre? Continuamos sendo espíritos. Mas aí fica... Mas aí a gente não está mais nessa esfera. Mas fica andando por aí, quando eu partir desse plano aqui, eu vou continuar andando Então, Mauro, isso aí é assim. São dimensões, tá? Espirituais. Então, se você é uma pessoa que você, durante a sua vida aqui terrena, você praticou coisas boas para você mesmo, porque você evoluiu. Você está evoluindo dentro de uma positividade. Você está sendo positivo, você está fazendo coisas boas, auxiliando as pessoas, auxiliando a sua família, auxiliando... Ou seja, você tem uma família sustentada, equilibrada, onde você cumpre com todo o seu papel de pai, de família, onde você trabalha, você auxilia pessoas que necessitam, você tem todo um convívio com pessoas boas, que você só emana energia de coisas boas. Quando você sai,
que você desencarna, você muda de padrão energético, então você vai para dentro desse padrão no mundo espiritual. Que você mesmo criou. Que você mesmo criou. Se você não criou nada e você criou um monte de coisas errôneas nesse universo, esse é o padrão que você vive. Seria um inferno, sim. E aí você vai sair dessa dimensão e você vai cair dentro dessa outra dimensão, no mundo espiritual. Nós chamamos de umbral. Cara, isso é muito bonito, né? E aí esse padrão, né, você vai viver dentro desse umbral por um período, que isso pode levar 50 anos, 100 anos, 500 anos, 1000 anos. Simples assim. Aí é com o tempo. Aí é com o tempo. Aí é com o tempo. Por quê? Porque você vai ser recolhido toda essa energia negativa, essa negatividade de você, até ser escoado a última gotinha. Isso em espírito, né? Nós estamos falando. E às vezes leva muito tempo. Leva muito tempo. Muito bem. E então, assim, nós que estamos aqui em Terra como ser humano, vivendo essa passagem aqui, esse tempinho aqui, porque é um tempinho que a gente vive aqui. Que nós não somos daqui, nós somos de lá. Nós estamos passando aqui por um período fazendo uma escolinha, aprendendo, evoluindo, porque a gente evolui aqui. Então, e a gente perde tempo aqui. Esse plano que a gente está aqui foi criado para evoluirmos, Pra evoluir, ou não? Para evoluir. Ó, para você ter uma ideia de como que isso funciona, veja só, a gente tem um trabalho que a gente faz aqui, espiritual, aonde esse trabalho, a importância dele funciona assim. Nós abrimos uma corrente espiritual, vêm os guias mentores que vêm palestrar, e eles são trazidos pelas entidades que trabalham, que compõem esse corpo mediúnico, vários espíritos que desencarnaram e que estão perdidos ainda, que não sabem que desencarnaram. Não sabe que morreu. Não sabem que morreu. Então, eles vêm e são trazidos pelos guias, pelos mentores, pela corrente espiritual, e eles querem ouvir a nossa palavra. Eles querem ouvir a nossa palavra, falando do processo, como que funciona, para que eles venham entender que eles já não fazem mais parte desse mundo físico, que eles já estão no mundo espiritual. E eles precisam nos ouvir aqui em Terra, para eles acreditarem, porque eles não acreditam quando eles estão lá em cima. Tem que ouvir alguém da Terra. Tem que ouvir daqui na Terra. Então eles são trazidos pelo lado espiritual, pela corrente espiritual, para ouvir a palavra, né, que a gente explana aqui, e as entidades que aqui também estão trabalhando, para que eles sigam o caminho de luz que eles têm que seguir. Seguir o caminho de evolução. Dá para ver os espíritos? Não. Não. Se alguém falar, vi um espírito, tá mentindo. Não, assim, você vê espírito, você vai ver almas. Se o Maurício, por exemplo, morreu, e o Maurício quer se comunicar comigo, eu vou ver o Maurício da forma que eu estou vendo ele aqui na minha frente. Porque nós temos um corpo físico e temos um corpo espiritual. E quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente permanece com esse corpo. Só que não mais físico, sim um corpo espiritual. Mas acontece de ver então. Então acontece de ver. Você já viu? Então você vê em sonho. Sonho. Eu? Acordado, você já viu? Já. Isso. A gente vê. E não fica com medo? Não, porque não, você... não. Para quem não tem conhecimento, Para é quem que não dá tem o medo. conhecimento é que dá o medo. Então o trabalho do terreiro é em auxílio, não só os
espíritos que estão aqui em terra, mas como os espíritos que também já desencarnaram. Seu Carlos, mas muito lúcida essa nossa prosa. Eu acho que a gente conseguiu assim tirar muitas dúvidas das pessoas que não a acompanham, não sabem como funciona a Umbanda, né? E o Candomblé também. Acho que a gente... E até o espiritual, você falou do pessoal que segue Allan Kardec, né? Essa parte espiritual, que ainda as pessoas não têm muita informação. Acho que foi mais muito rico mesmo. Só vai ajudar muita te gente. falar uma coisa. O espírito, ele não tem religião. O espírito, ele não tem religião. O espírito, ele trabalha, é um trabalhador universal. Ele trabalha para Deus, Olorum. Então, o mesmo espírito que atua aqui dentro da Umbanda, como um mensageiro, como um preto velho, ou como um caboclo, ou como um baiano, ele pode se manifestar dentro do centro kardecista como um mentor espiritual, ele pode se manifestar dentro de uma igreja evangélica como um Espírito Santo. Então o mesmo espírito que às vezes vai lá e visita o pastor, é o mesmo que visita vocês aqui. Perfeitamente. E ele visita alguém A da igreja católica? A visita também. Em forma de Espírito Santo. Todas as casas têm um guardião na porta. Todas as casas têm um guardião na porta. A minha casa tem um guardião, essa casa aqui tem um guardião, a minha casa, lá onde eu moro, também tem um guardião, a sua casa também tem um guardião, porque você tem um guardião. Que está para proteger você. A tem, sua casa. Se entrar alguma coisa ali que não seja bem-vinda, ele não deixa entrar. Ele não permite que entre. Eu fico Ou, muitas vezes, ele permite, porque ele não tem a sustentação. E quem dá a sustentação sou eu? Você. Então eu posso dormir tranquilo, porque eu sei que tem alguém ali que está Tem. cuidando. E aí como que você vai fazer com que essas energias, né, elas se tornem presentes? Com oração. Ah, mas eu não sei fazer oração da Umbanda. Faça a oração que você sabe. Você acredita em Deus? Conversa com Deus. Conversa com Deus. Perfeito. Seu Carlos, olha só. Eu tomei o vinho aqui sem nem saber se eu estou fazendo algo certo ou errado. Pode tomar um vinho dentro de um tempo. Mas olha só, eu estou indo para o meu último gole e eu falo para todos que uma taça de vinho é o suficiente para o homem se manter equilibrado. E hoje, com essa prosa com o senhor, eu consegui perceber mais ainda que a gente tem que estar muito equilibrado. Não estar frágil em momento nenhum, ser forte, para continuar emitindo essas energias boas, preparando o meu plano espiritual para eu ser um espírito bom. Viver bem lá no outro plano. E você que está aí, seu Carlos, antes de mais nada, obrigado. Obrigado por dispor desse tempo. Eu posso considerar isso aqui como uma aula. Não, um bate-papo. Uma boa prosa. Mas foi muito... Você que está aí, obrigado por ter acompanhado até o fim esse 28º episódio. Cara, mostra para os seus amigos. Compartilha isso para os seus amigos para eles darem uma olhada. Mas se não quiser compartilhar também, tá tudo bem, tá? Se inscreve no canal, ative as notificações e obrigado. Um vinho por uma prosa de hoje, olha só. Foi demais, foi enriquecedor. Que vocês tenham aí um dia com muita luz, tá bom? Tá com algum problema? Vai lá falar com Deus, cara. Conversa, sei lá. Viva bem. Tchau. Valeu.